Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Muito bom dia a todos, bem-vindos a esta sessão sobre alterações climáticas, é a continuação da sessão de ontem. Bem-vindos a esta parte da conferência, onde vamos pôr o foco nos desafios, nas soluções que temos colocado para fazer face às alterações climáticas, às projeções climáticas que já no dia de ontem foram discutidas, foram debatidas, e hoje vamos abordar o sector hídrico e todas as componentes territoriais, ambientais, que estão relacionadas com este território. Portanto, pouco a pouco, a lista de participantes vai sendo atualizada, temos várias pessoas registadas ou inscritas. Enquanto vão aumentando paulatinamente os intervenientes, vou falar-vos sobre a sessão de hoje. Sou Fernando Magdaleno Mas, trabalho no Ministério em Madrid, na Direção-Geral da Água, onde faço a coordenação de diferentes iniciativas políticas e projetos para a adaptação sobre os temas da água e outros temas. Faço a coordenação da ação, onde vou intervir inicialmente e depois já dou passagem a uma série de oradores que foram selecionados, que, quanto a nós, são representativos do sector hídrico e de todas as componentes que têm a ver com a adaptação do setor às alterações climáticas e que pretende ser uma representação ampla de ambos os países, com diferentes perspectivas, diferentes focagens e a partir de uma visão inicialmente mais relacionada com a projeção, com a modelação, o que é que podemos esperar face ao futuro no que se refere à água, como é que as alterações climáticas podem incidir nos recursos hídricos e em todos os elementos que apoiam estes recursos e as massas de água, e depois, a partir de uma perspectiva mais ampla, vamos repassar, vamos debater sobre as previsões sobre as alterações climáticas em cada um dos países que constituem a Península Ibérica. A partir daí, vamos viajar por outras questões que estão mais relacionadas com a gestão das bacias em ambos os países e vamos depois tratar de questões mais concretas de adaptação, casos de estudo que mostrem a capacidade da nossa adaptação a essas projeções e, assim, sermos corresponsáveis nessa gestão que vai dirigida a uma mitigação das consequências climáticas decorrentes destas alterações climáticas. Sim, partimos da parte mais ampla, ao nível toda a Península Ibérica, de ambos os países, Espanha e Portugal, e vamos em direção de exemplos concretos que nos vai permitir iniciar o debate, para trocar experiências, para que possam fazer as vossas perguntas e reagir de uma forma coletiva acerca destas iniciativas. Antes de fazer a apresentação dos oradores que hoje estão connosco, como eu disse, tem uma componente territorial. A água não deve ser compreendida já e assim o entendemos no Ministério. Além da água, nós não compreendemos apenas a água como recurso, mas também como elemento territorial. É um reflexo da interação entre a sociedade, o território e também o clima. No entanto, a água reflete a forma de abordar a gestão por parte dos nossos países deste recurso e é passível de modelação. A água não nos é oferecida, mas temos uma grande capacidade para poder alterar, modelar também e ver como funciona este ciclo e, neste sentido, devemos pensar na água como território. E assim, isto precisa de uma capacidade de cooperação muito aberta entre ambos os países e, no interior de cada país, entre as administrações competentes em matéria de água, de diversidade e de território. Assim, nos últimos anos houve uma evolução que vai ser também analisada pelos oradores no que se refere aos termos normativos, através de uma evolução do regulamento europeu que alterou todos os paradigmas, todos os enquadramentos da gestão e do planeamento da água. Assim, observamos uma clara evolução de outras políticas, normas que se relacionam com a água e esse corpo legislativo deve ser considerado como um conjunto de leis ou normas, todas elas orientadas para o mesmo objetivo, tal como propõe a União Europeia,
transformação completa da visão que nós temos até agora do território e da biodiversidade e também há uma transformação progressiva do conhecimento científico nesta matéria da água, uma melhoria técnica igualmente progressiva e, principalmente, queremos frisar a transformação da visão da sociedade relativamente a esta situação. Quanto a nós, é fundamental que a sociedade compreenda bem como é que a água é consumida, o que é que significa em termos de funções ambientais e de sistemas e também no âmbito ecossistémico, não apenas como recurso ou como uma forma de sustento de vida, mas também como elemento multifuncional que representa uma grande diversidade de oportunidades e serviços. E, sendo assim, é fundamental que a sociedade também possa retorne esse interesse pedindo políticas e gestões para conseguir essa transformação, para podermos obter essa visão de que estou a falar-vos. É muito importante que nesta sessão possamos ter uma visão, uma perspectiva muito ampla sobre a água, igualmente em termos do que significa um elemento, porque não é um elemento isolado, já o disse, mas tem um elemento a partir da cabeceira das bacias até às zonas litorais e não pensamos na água que vai desde a represa ou até à torneira, mas pensamos na água como um elemento do território que se inicia. Portanto, o seu fluxo se inicia à cabeça ou na cabeceira das bacias e vai até às zonas costeiras, também devemos pensar no abastecimento de água que confere à água também uma nuance continental. Assim, há aqui uma visão que deve estar ligada, deve estar em interligação e devemos pensar também numa dimensão vertical, isto é, uma relação rios aquíferos, com uma intervenção concreta do nosso colega de Portugal, que nos vai falar de um caso de estudo específico sobre esta interação rio-massa subterrânea e que vai refletir sobre esta matéria. Devemos também pensar na ligação temporária, isto é, não apenas espacial, mas digamos, numa dimensão transversal, na ligação leito, zonas pluviais, que também vamos falar sobre isto, mas devemos pensar também na dimensão temporal, como é que a água vai evoluindo ao longo do tempo, como é que essas alterações climáticas podem incidir no solo, porque há uma grande consequência na alteração do ciclo hídrico e como, através desta transformação progressiva do clima e da utilização do solo, a água também possa apresentar umas condições benéficas em qualidade e quantidade. Por isso é muito importante ter essa visão enquadrada no espaço e no tempo em cada uma das componentes territoriais relacionadas com a água e também como se pode relacionar com a legislação, a parte também científica, social e de uma forma urgente, teremos que incorporar no nosso modelo de gestão e planeamento para poder optimizar a gestão deste elemento tão importante que é a água. Sem mais palavras, e talvez para contextualizar a ação que iremos ver a seguir, uma ação tal como aconteceu ontem e ao longo da conferência, vai ser estruturada através de uma série de exposições. São breves, talvez 15 minutos, para que possam servir como elementos de debate posterior e depois um espaço mais extenso para que cada um dos participantes na sessão possa colocar as suas perguntas que considerem oportunas através da plataforma Slido, que o meu colega já vos comentará e dirá como funciona. E após esse debate, pensamos que é essencial. Vamos deixar um espaço de tempo para que os oradores possam relacionar-se com os participantes através da ferramenta espacial Chat. Pouco mais para dizer-vos, há uma série de perguntas que foram colocadas na web, outras que eu também gostaria, dado o caso, poder apresentar durante o debate, mas aqui os protagonistas não somos a organização, não eu, mas são os oradores e o público que está a assistir a esta conferência. E sem mais palavras,
Então, vamos passar agora à intervenção do meu colega Jorge, que nos vai falar sobre as ferramentas que temos à nossa disposição e depois vamos fazer a apresentação dos vários oradores. Muito bom dia a todos. Sou Jorge Cruzado, da Cooperativa Técnica, e agora estamos a apoiar a interação com a conferência. Estavam 600 pessoas inscritas. Agora temos aproximadamente 208 espectadores. Estamos a utilizar a plataforma Slido para poder recolher as perguntas da audiência para que depois possamos dar as respostas. No chat está uma ligação, através do qual podem aceder a um painel onde poderão colocar as vossas perguntas e podem também apreciar as outras perguntas que são realizadas pela audiência. E podem também votar nessas perguntas. No término do debate, já vos explicarei como funciona esta plataforma de espaço chat. São, digamos, os diálogos ou os colóquios que pode haver entre a audiência e os oradores. Também vos facultarei um questionário muito simples para que possamos fazer uma avaliação desta conferência. Lembrem-se que esta é uma ligação para o Slido e era isso da minha parte. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Jorge. Portanto, vamos começar já com a lista de oradores que temos hoje. Penso que é um painel excelente, onde poderemos ouvir todas as questões que nos interessam e depois faremos um percurso a partir da visão mais ampla. Quais são as projeções climáticas que temos atualmente, os gestores, os cientistas, para saber o que temos à nossa frente neste desafio que significa a interação clima e água, e depois passaremos a questões, digamos, mais técnicas, de bacias e de projetos. Para começar, tenho o prazer de apresentar-vos em primeiro lugar a Mirta Dimas Soares, engenheira de Caminhos, Canais e Portos. É funcionária do Ministério do Fomento. A sua carreira profissional foi desenvolvida no SEDEX, que é um centro de estudos e experimentações existente em Espanha, que está ligado ao Ministério do Fomento e antes ao Meio Ambiente. Ela está, portanto, no Centro de Estudos Hidrográficos, onde faz a coordenação dos estudos realizados por este organismo. Antes trabalhou uma grande diversidade de iniciativas relacionadas com a avaliação dos recursos hídricos no nosso país. Ela vai fazer a sua exposição, onde nos explica como o SEDEX está a analisar essas diferentes situações em diferentes horizontes. Quando quiseres, Mirta. Muito obrigada, Fernando. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores pela oportunidade que me oferecem em participar nesta conferência. Então vou partilhar a minha apresentação. Com esta apresentação, pretendemos dar a conhecer de uma forma resumida um estudo recente que foi elaborado no Centro de Estudos Hidrográficos do SEDEX sobre a avaliação do impacto das alterações climáticas nos recursos hídricos em Espanha sob vários modelos climáticos e cenários e palcos também de emissões. Este estudo, que foi preparado em 2017, é a continuação de outros trabalhos realizados no SEDEX já há 20 anos, que se iniciaram com o Livro Branco da Água em Espanha em 2000. Neste estudo já se tentava incorporar e saber como podiam ser afetados os recursos hídricos em vários casos de variação e redução
na precipitação na temperatura média e os resultados foram integrados também na estruturação dos estudos hidrológicos. Foi efetuado um estudo do impacto das alterações climáticas nos recursos hídricos e nas massas de água, isto em 2010, que corresponde ao terceiro relatório de especialistas sobre as alterações climáticas. E em 2017 foi atualizado este relatório. É um relatório que vai ser apresentado sobre o impacto nos recursos hídricos das alterações climáticas, que utiliza projeções climáticas, mas refere-se ao quinto relatório. Neste relatório de avaliação, consideram-se os novos avanços no clima, os progressos climatológicos e também um conjunto dos novos cenários de emissões de efeito estufa, ou RCP. O objetivo deste trabalho é tentar realizar uma previsão das alterações hidrológicas para o século XXI no âmbito do território espanhol. A informação de partida é um conjunto de inúmeras projeções climáticas efetuadas por diferentes organismos internacionais que simulam o clima global com diferentes modelos sob diferentes hipóteses e palcos de emissões de gases de efeito estufa lançados para a atmosfera. A primeira coisa que se fez foi uma seleção representativa destas projeções, já que são fundamentais porque vão ter influência nos resultados dos impactos. São selecionados 6 modelos, um francês, russo, alemão, 2 chineses, enfim. Nestes modelos, segue-se as recomendações do Gabinete para as Alterações Climáticas e estão os modelos que tinham melhores resultados relativamente à Espanha. Dos 4 cenários de emissões que foram definidos no quinto relatório, foram selecionados 4. 1A menos desfavorável e o 8.5 é o mais favorável de todos, porque considera uma maior concentração de emissões de gás de efeito estufa e prevê-se que tenham maior impacto. Na seleção destes cenários, dispõe-se das recomendações do Gabinete Espanhol e também da Agência Espanhola de Meteorologia, que tenta considerar uma margem de avaliação mais extenso possível para ter em consideração o conjunto das projeções para a Espanha. Por outro lado, segue a tendência que se estava a observar nesta emissão, portanto, no início do relatório. No conjunto destes 6 modelos e nos cenários de emissões, obtemos previsões climáticas com as quais vamos trabalhar. São simulações que são efetuadas para grandes células do território em todo o planeta e, por isso, é necessário para que possamos adaptá-los aos estudos de impacto climático, reduzir, portanto, o tamanho destas células. E, nesse sentido, utilizam-se técnicas de regionalização. Neste caso, realizou-se pela Agência Estatal de Meteorologia através do método de análogos, o que pretende é descobrir as relações existentes entre os valores históricos observados e os simulados em situações climáticas análogas e depois traduzir ou transferir estes padrões para os valores considerados face ao futuro. E desta regionalização obtém-se séries diárias para 3 variáveis climatológicas: precipitação, temperatura máxima e mínima. Para uma série de estações meteorológicas, no caso das precipitações, trabalha-se com mais de 2.000 estações meteorológicas e, no caso da temperatura mínima e máxima, com 370 estações. No caso das precipitações com mais estações, apresenta uma maior variabilidade espacial e dos modelos têm mais dificuldade em simular esta variável. As séries diárias para as projeções e as variáveis vão abranger um período histórico de 40 anos, de 1961 até 2000, e um período futuro de 2006 até 2100. Podemos observar aqui qual foi a metodologia utilizada neste trabalho. Vai ser aplicado ao período de controlo e ao período futuro, que se dividirá em 3 períodos de impacto de 30 anos.
de 2010 a 2040, de 2040 a 2070 e de 2070 a 2100. Para estes 3 períodos de impacto, vamos conhecer as variações observadas nas características estadísticas médias relativamente ao período de controlo. Na parte esquerda da apresentação podem observar de uma forma esquemática a metodologia que foi seguida. Parte-se das séries diárias, que se transformam em séries mensuais, efetua-se um contraste das projeções climáticas relativamente aos valores observados, para conhecermos a incerteza que os resultados podem apresentar. Interpolam-se os mapas de 3 variáveis e, com as temperaturas, é possível calcular um mapa de variação potencial. Ora, estes mapas vão proporcionar os valores de entrada para o modelo hidrológico que foi utilizado no modelo hidrológico SIMPA, que foi desenvolvido no Centro de Estudo Hidrográfico. Simula as diferentes variáveis hidrológicas e considera a armazenagem da água no solo e nos aquíferos, dividindo o território em células quadradas de 1 km e a sua passagem temporal é mensal. Assim, são adicionados os mapas mensais, sazonais, também para o período de controlo e os 3 períodos de impacto, e depois faz uma comparação estadística para obter mapas das diferentes variáveis hidrológicas. Neste estudo foi efetuada a avaliação do impacto sobre o regime das secas e preparou-se uma aplicação informática denominada CAMREC, que foi desenvolvida numa envolvente de distribuição e que permite aos utilizadores efetuar a consulta, visualizar e analisar todos os mapas decorrentes deste estudo. Podemos observar aqui o contraste que foi levado a cabo nas projeções climáticas. Foram comparados com os dados observados no período de controle do lado esquerdo. Vemos que se simulam bem as temperaturas observadas, temos a evolução anual. E, no caso das precipitações, esta simulação é pior. E, de uma forma mais generalizada, vemos todas as projeções apresentam uma sobreestimativa das precipitações, não detectam a tendência decrescente detectadas nas observadas e, no que se refere ao ciclo sazonal, vemos aqui os períodos de inverno. Podem observar aqui os resultados das alterações nos recursos hídricos, no caso de Espanha, a percentagem de alteração para os 3 períodos de impacto, os 3 cenários de emissões e 4 variáveis hidrológicas, precipitação, e também observa-se aqui o que é o escoamento das águas. Nos círculos podemos ver as variações de alterações médias relativamente ao cenário de emissões de 4,5 e no quadrado 8,5. A linha significa a margem de variação dos resultados das diferentes predições. Vemos que esta margem de variação é muito ampla e é muito maior no caso das precipitações. Isto quer dizer que existe uma maior incerteza na avaliação se as comparamos com as temperaturas. Observamos igualmente uma tendência generalizada, reduzem-se as precipitações, aumenta a evapotranspiração, há ligeiras variações e, embora aumente a evapotranspiração, ao diminuir a evaporação, há uma menor disposição de água e traduz-se numa diminuição. Assim, isto vai provocar fortes reduções nos escoamentos. Estas reduções são superiores à medida que o século XXI avança e são mais... Mirta, por favor, quando puder. Aqui mostra-se a tendência decrescente nos escoamentos para ambos os cenários e para todas as previsões. E também efetuou-se, ou melhor, este trabalho permitiu ver a distribuição espaço-temporal dos escoamentos
no mapa da Península Ibérica. Sendo assim, verifica-se uma redução dos escoamentos na Península. As exposições são mais intensas no sul peninsular e há aumentos em algumas zonas do Levante. Embora existe uma importante incerteza neste estudo, uma vez que as previsões dão resultados diferentes, mas sempre podemos observar que há diminuições nos escoamentos, há reduções de 3%, superiores a 3% a breve prazo, num cenário mais favorável, e outras superiores a 20% de escoamentos no fim de século. E para um cenário mais favorável, e para concluir, uma medida importante relativamente às alterações climáticas é considerá-las nos processos de gestão hidrológica. Para isso, é muito importante uma ferramenta derivada deste relatório, é uma série de mapas que indicam a percentagem de alterações no contributo fluvial em cada um dos pontos da rede fluvial. Se aplicarmos estes mapas de percentagem de alterações e fazem referência no âmbito, e também poderemos trabalhar com séries afetadas pelas alterações climáticas. E também fazer alusão que este tipo de estudos devem ter em consideração os avanços nas previsões climáticas. Portanto, é uma linha de atuação muito importante para fazer face às alterações climáticas. Obrigado, Mirta. Foi muito interessante este resumo breve das tuas posições e acho que de grande impacto ver as projeções climáticas em diversos horizontes temporais e o que pode significar nos recursos disponíveis do ponto de vista da gestão. Não há tempo para o debate. Perguntam vários assistentes como é possível ou onde é possível descarregar, se fosse possível, a informação a que te referiste em termos de tabelas e mapas. Está disponível em algum lado e como é que se pode ter acesso a essa informação? Toda esta informação está disponível. Devíamos pedir a autorização no Gabinete Espanhol de Alteração Climática e depois na página web do Ministério pode-se descarregar a aplicação CamRed e podem-se ver todos estes mapas e trabalhar com os mapas. Muito bem, muito obrigado. Continuamos, portanto, obrigado, Mirta. Neste percurso que traçávamos no início da sessão e passamos agora à fronteira, vamos a Portugal, onde o Rodrigo Proença Oliveira nos vai expor também a visão do âmbito português das suas projeções a que a Mirta se referia para a Espanha e também poderá antecipar e comentar diferentes temas relacionados com a utilização dessa informação em diferentes aspectos do planeamento e gestão da água no país, em Portugal. O Rodrigo é engenheiro civil e professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Tem atividade muito longa nesta matéria, mais de 30 anos a trabalhar em hidrologia e recursos hídricos e foi coordenador da estratégia portuguesa em relação ao impacto climático no recurso hídrico em 2012. Portanto, é uma pessoa que conhece perfeitamente a situação em Portugal e que com certeza nos vai contar coisas muito interessantes nesta matéria, neste âmbito físico. Rodrigo, quando queiras. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui a discutir alterações climáticas e vou focar a minha apresentação sobretudo em adaptação em bacias hidrográficas transfronteiriças. A adaptação tem sido um parente pobre da ação climática, como é sabido por todos. O foco tem sido muito a mitigação, mas de há uns anos a esta parte tem ganho relevância porque todos reconhecemos que precisamos de nos adaptar para controlar as vulnerabilidades que resultam dos impactos das alterações climáticas. E, nesse sentido, a União Europeia e a maior parte dos países europeus já possuem estratégias de adaptação e estão, neste momento, a trabalhar no sentido de as concretizar em planos de ação. A maior parte das estratégias que existem reconhecem o papel central da água para a ação climática,
sobretudo porque a água é o meio através do qual iremos sentir os principais impactos das alterações climáticas. E qualquer resposta que queiramos dar a estes impactos terá que ter também em consideração os condicionamentos que resultam do domínio da água. Ora bom, a adaptação não é fácil, todos reconhecemos. A concretização das estratégias que estão definidas em ação concreta é difícil, porque ainda há uma incerteza associada aos cenários climáticos, sobretudo de precipitação, e isso depois tem problemas, obviamente, importantes no domínio da água. Exige uma coordenação de vários setores, setor agrícola, setor de energia, de vários setores da sociedade, e uma coordenação também muito grande entre as instituições a nível internacional, nacional, regional e local. E depois também é preciso reconhecer que este esforço muito grande que estamos a colocar nas várias instituições tornam evidentes algumas debilidades de governança e alguma escassez de recursos que existem nos nossos países. E é precisamente no domínio da água onde estas dificuldades se fazem mais sentido. Em bacias transfronteiriças, estes desafios de adaptação são amplificados. E são amplificados porquê? Porque existe uma ausência, não existe um quadro de governança comum, com legislação, instituições, associações cívicas. Enfim, na Europa estamos todos abrangidos um quadro legislativo muito semelhante. Enfim, no domínio da água temos a Diretiva Quadro da Água, mas há diferenças que depois dificultam uma ação conjunta para enfrentar as alterações climáticas. Há diferentes instrumentos de planeamento, há diferentes práticas, há diferentes tradições, há diferentes instituições, e isso tudo dificulta essa ação conjunta. E depois, obviamente, temos que considerar que o número de partes interessadas no problema, no domínio da água, é muito maior, é muito mais diverso, e isso dificulta uma obtenção de um consenso sobre o que devemos realizar. E no sul da Europa, e em particular na Península Ibérica, onde a situação já é preocupante em muitas bacias hidrográficas, estas dificuldades ainda são maiores. E, portanto, é preciso reconhecer estas dificuldades para poder tentar ultrapassá-las, controlá-las e ter uma ação eficaz no domínio da gestão de recursos hídricos das bacias transfronteiriças. E quais são as ideias-chave que, na minha opinião, são importantes para essa ação eficaz? Primeiro, precisamos de um quadro de governança sólido. Isto quer dizer que temos que ter instituições com recursos, com capacidade de trabalho, com capacidade de empreender estudos e depois de aplicá-los e acompanhá-los na prática, com as relações bem oleadas dos dois lados da fronteira e com a ligação muito forte, quer à ciência, quer à comunidade técnica e científica, quer depois à comunidade da prática. Ou seja, tem que haver aqui um trabalho que vai desde a ciência até à prática, à legislação, aos regulamentos, aos programas de ação e depois à prática no terreno. Também é fundamental uma cooperação transfronteiriça. É preciso melhorar e partilhar o conhecimento que existe sobre os recursos hídricos em ambos os lados da fronteira e evitar vulnerabilidades. A transferência de vulnerabilidades. Quando nós estamos a imaginar o que é que podemos fazer para enfrentar um problema decorrente das alterações climáticas, nós não podemos esquecer que do outro lado da fronteira há um país que pode sofrer dessa solução que eventualmente estamos a levar a cabo. E, portanto, é preciso trabalhar em conjunto para ver em conjunto quais são as melhores soluções para resolver os problemas que vamos enfrentar. E é precisamente ter conhecimento, ter noção de que muitas vezes a melhor solução para um problema que nós estamos a sentir de um lado da fronteira está provavelmente no outro lado da fronteira. Portanto, ao fazermos uma análise conjunta dos problemas que existem em ambos os lados da fronteira, em toda a bacia hidrográfica como um todo, vamos ter que
vamos ter a possibilidade de encontrar soluções que à partida não estariam disponíveis se nos focássemos apenas num lado da fronteira. Portanto, este aumento do conjunto de opções é bastante importante. Depois, obviamente, que como é que vamos atuar? É preciso fazer uso dos instrumentos existentes, nomeadamente os planos de ação dos setores-chaves, e aqui é importantíssimo tentarmos trabalhar em conjunto e assegurar que trabalhamos realmente de forma eficaz com a agricultura e a energia, que são os grandes utilizadores de água, sobretudo a agricultura, mas a energia também tem impactos muito significativos nos recursos hídricos. Fazer uso das convenções internacionais, aqui estou a pensar, obviamente, no Convênio de Albufeira, na legislação que temos, e nos planos de gestão de recursos hídricos, planos de gestão de riscos de inundação e nos planos de gestão de seca. Tudo o que nós empreendermos terá que ter em conta que temos que ter uma ação que seja flexível. Nós temos, para lidar com esta incerteza, nós teremos que perceber que vamos ganhando conhecimento ao longo do tempo e, portanto, o importante é, obviamente, começar a atuar já, mas não restringir as nossas opções futuras. As nossas soluções têm que ser robustas, mas têm que ser ajustáveis e, idealmente, devem ser multi-objetivos, no sentido de devem endereçar vários problemas ao mesmo tempo. Devem ser bastante diversas, nós vamos ter que escolher medidas não estruturais, medidas verdes, e infelizmente no sul da Europa, infelizmente vamos ter que ter medidas estruturais, medidas de construção. Não nego essa necessidade, mas o foco neste momento julgo que está muito na governança, na melhoria dos processos de gestão, no controle da procura e no aumento da eficiência do uso da água. O que é que nós estamos a fazer em Portugal? Estes são os principais documentos que existem em Portugal no domínio da adaptação. Existe uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas que já é de 2015, portanto eu participei muito na de 2012, que era a anterior. Neste momento o que está em curso é a de 2015, eu faço parte do painel científico que acompanha esta estratégia. Mais recentemente, com base nessa estratégia, foi produzido em 2019, portanto no ano passado, um programa de ação para a adaptação às alterações climáticas, portanto, que concretiza um pouco mais as ideias da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Há também um grande trabalho que está a ser desenvolvido por câmaras municipais para desenvolver estratégias intermunicipais e municipais. No âmbito do trabalho que fizemos na Comissão Científica da Estratégia Nacional de Alterações Climáticas, produzimos uma agenda para a inovação e investigação em alterações climáticas que vai orientar os investimentos que Portugal vai fazer no domínio da investigação científica. Isto é bastante importante, é trabalhar, é colocar a investigação científica ao serviço dos problemas que realmente existem e, como o ministro João Pedro Matos Fernandes anunciou ontem, está também a arrancar neste momento um roteiro nacional para a adaptação para 2100, que está previsto para sair nos finais do próximo ano ou no seguinte. Queria-me aqui agora focar, aqui no quadro, na imagem da direita, veem uma imagem que procura representar a estrutura da Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas e veem que a água não é um setor, é um domínio transversal que afeta todos os setores. Quando esta estratégia foi concretizada no programa de ação, foram definidas duas linhas de ação, a 3 e a 7, que estão aí definidas, e agora me focar um pouco na linha de ação 3. A linha de ação 3 diz respeito à implementação de boas práticas de gestão e estão aqui um conjunto de medidas que estão a ser encaradas de melhoria da gestão da água na agricultura, reconversão de culturas, a adoção de boas práticas na indústria e também a adoção de boas práticas no setor urbano. E estas são as medidas típicas das medidas de adaptação, no sentido de controlar a procura de água, melhorar a eficiência e a produtividade da água e encarar a hipótese de diversificar as origens, nomeadamente a dessalinização e a reutilização de águas subterrâneas,
que é algo que estamos a encarar com muita seriedade no Algarve, que neste momento está a atravessar uma seca prolongada e que, enfim, tudo indica que será uma das áreas mais afetadas pelas alterações climáticas. Rodrigo, desculpa, deberías ir terminando en breve. Sim. Eu gostava muito de focar agora os meus últimos slides num trabalho que está a ser realizado para suportar os planos de gestão de região hidrográfica que estão agora a ser desenvolvidos e definir as estratégias de adaptação. Enfim, a MIRTA apresentou o trabalho que foi feito pelo SEDEX. Nós, em Portugal, estamos a terminar um trabalho que procura, que tem uns objetivos muito semelhantes. Mas a grande diferença do nosso trabalho é que nós avaliamos Portugal e Espanha. Ou seja, nós trabalhamos em conjunto Portugal e Espanha. Fomos buscar dados de públicos das redes de meteorologia em Espanha, juntámos-los com os de Portugal e a nossa ideia é produzir, já os temos, séries de escoamento para um período bastante vasto, com uma única, para todas as bacias partilhadas de Portugal e Espanha, e com uma metodologia comum. E isso é que é a questão fundamental, de modo a que nós possamos ter dados comuns que possam ser discutidos com a Espanha e possamos desenvolver trabalho de adaptação em ambos os lados da fronteira. Estamos também a trabalhar muito intensamente, aqui neste caso é através de uma tese de doutoramento, por exemplo no Tejo, que é uma das bacias que mais nos preocupa, a analisar o uso da água e as regras de operação das infraestruturas existentes na bacia, em toda a bacia. E, portanto, não consideramos a fronteira, vamos analisar como é que a água está a ser gerida em todo o Tejo, de modo a percebermos quais são os problemas e que tipo de medidas de adaptação nós devemos empreender para enfrentar os problemas que enfrentamos em comum. Portanto, o último cenário, eu acho que este é importante o trabalho que a Mirta apresentou, nós também temos o nosso trabalho. A Mirta referiu que irá no futuro, os trabalhos que estão a ser desenvolvidos irão ser obviamente atualizados com base em nova informação, mas seria fundamental que esses trabalhos fossem feitos em conjunto. Nós temos que elaborar estudos comuns, de modo a partilhar essa informação e sobretudo, percebermos quais são as alternativas que temos, aceitarmos quais são os desafios, temos um entendimento comum e depois decidir, analisar as consequências das alterações climáticas e decidir em conjunto, assegurando que não há impactos do outro lado da fronteira. E assegurando também que há uma coerência entre os vários setores, a coerência de medidas entre os vários setores, mas também uma coerência de medidas entre os dois lados das fronteiras. E isso é que é fundamental e essa era a ideia-chave que eu gostaria que ficasse aqui. Muito obrigado. Muchas gracias, Rodrigo. De nuevo Obrigado, Rodrigo, também pelo interesse da apresentação, por todos os temas que abordaram e que, sem dúvida, dará lugar a também um interessante debate na parte dos participantes. Passamos ao seguinte orador. A boa parte da documentação está pendurada na plataforma Adapteca com 2 Cs, onde podem descarregar parte da informação e dos dados que a Mirta nos comunicou ao longo da sua apresentação. Depois, na parte do debate, em todo caso, a Mirta, talvez, ou algum colega, possa confirmar esta informação. Continuamos, como digo, agora com uma palestra que vai estar mais centrada em questões ligadas ao manejo já das bacias concretas e escolhemos José Rodríguez Cabellos, que é chefe da Confederação Hidrológica da Demarcação do Guadiana, em Espanha, e que tem um conhecimento realmente exaustivo e também muito forte no tempo, muito poderoso da gestão da água nesta bacia transfronteiriça hispano-portuguesa,
José Ángel é funcionário do Corpo de Engenheiros de Caminhos do Estado, é responsável do CH de Guadiana, chefe de secas, e trabalhou em muitos projetos de construção de obras, conservação e melhoramento e todo o género de infraestruturas de tipo hidráulico. Conhece os dois países em termos de água, fala as duas línguas, pelo que acho que é um bom conhecedor dessa interação no setor e vai dar pistas de como se projetam a informação que antes comentaram a Mirta e o Rodrigo no manejo da bacia concreta do Guadiana. José Ángel, quando quiseres. Obrigado, Fernando, e obrigado à organização pelo convite para participar nesta organização. Não vou falar português, vou falar em espanhol, que é para mim mais cómodo. Partilho a apresentação. Como comentava o Fernando, vou-me referir à aplicação definitiva das previsões das mudanças dos cenários climáticos, dos planos hidrológicos e, em concreto, no terceiro ciclo de planeamento em que estamos incluídos. A água é um recurso essencial para a atividade social e económica e, sobretudo, para a manutenção dos ecossistemas, que não devemos esquecer, na Península Ibérica, como já se disse, é um território muito vulnerável às alterações climáticas. Modelos, como a Mirta disse, já foi antecipado pelo Rodrigo, prevêem um aumento das temperaturas, um aumento da evapotranspiração potencial, uma descida e uma alteração na forma espacial e temporal das precipitações e, por conseguinte, dos contributos fluviais. Apesar de todas as incertezas destes modelos, a afecção correspondente será uma redução da disponibilidade de recursos hídricos, um aumento das procuras, pelo que haverá uma diminuição nas garantias das procuras e dar-se-á um impacto de natureza socioeconómica. Haverá também um aumento na intensidade de fenómenos meteorológicos extremos, secas e inundações. Haverá uma afecção à qualidade das águas, se reduzirem os recursos hídricos e mantivermos a contaminação nas mesmas. Haverá uma afecção do estado ecológico, se forem reduzidos os recursos hídricos e aumentarem as temperaturas. Haverá uma afecção sobre os vertebrados, sobre os peixes, sobre a vegetação ribeirinha. Haverá provavelmente um aumento da presença de espécies alóctones invasoras. Em suma, dever-se-á ter em conta todas estas questões para fazer uma análise de risco de todos os processos de planeamento e desenvolver medidas de adaptação. Além disso, o setor da água, que é um setor transversal, poderá contribuir à adaptação de outros setores com os que está relacionado. O agroalimentar, turístico, industrial, etc. O anteprojeto da Lei de Mudança, Alteração Climática e Transição Energética de Espanha carece da integração da alteração climática no planeamento hidrológico. No seu artigo 17, destaca as questões que referi na primeira transparência. Estabelece que tem que haver uns objetivos de adaptação à alteração climática do planeamento hidrológico, como a segurança hídrica para as pessoas, socioeconomia e biodiversidade, uma redução da exposição, da vulnerabilidade e o aumento da resiliência. Para tanto, deverá incluir os riscos que a alteração climática irá ter sobre o regime hidrológico, os recursos superficiais e subterrâneos, as alterações na frequência e intensidade dos fenómenos extremos, o aumento de temperatura da água terá efeitos sobre os ecossistemas e sobre as procuras de atividades económicas e riscos no aumento do nível do mar. Estou a reiterar, como vem, o que diz a lei em relação aos temas técnicos que referi na primeira transparência. Bem, o planeamento hidrológico terá por objetivo, neste caso, analisar a exposição e vulnerabilidade das atividades socioeconómicas e ecossistemas, os impactos nos regadios, nos diferentes usos, como as centrais térmicas, etc., e os impactos sobre as tipologias com diferentes referências e estados das massas de água. E para se adaptar a estes riscos, devemos desenvolver medidas que terão uma diminuição da exposição, a vulnerabilidade e uma melhora da resiliência, da utilização da água, do estado das massas de água, que não devemos esquecer que o objetivo da Diretiva Quadro da Água é um estado das massas de água e deve contemplar
completar-se esta análise com um plano de financiamento e um acompanhamento dos impactos. Em Espanha foram realizados trabalhos sobre a exposição e vulnerabilidade sobre a base, por exemplo, da avaliação do impacto da alteração climática do SEDEX que apresentou a Mirta. Aí está a tabela dos resultados em relação à Guadiana. A Mirta apresentou a tabela de toda a Espanha. A SEDEX fez também estudos concretos para a incorporação da alteração climática nos planos hidrológicos do terceiro ciclo, de maneira tal que definiu tanto a percentagem das reduções das séries de contributos para o ano 2039, que é um importante planeamento espanhol, porque se deve fazer aí a atribuição das procuras, os recursos que se podem atender para atender as procuras correspondentes, e temos umas tabelas deste tipo em cada uma das bacias, nas quais, para os dois cenários de alteração climática, o otimista e o pessimista, de que falava a Mirta, distribuíram-nos por diversas unidades territoriais as reduções de contributos no outono, no inverno, na primavera e no verão. Se observarmos a mais pessimista das hipóteses, vemos que há uma grande redução em muitas das unidades territoriais do Guadiana, neste caso no verão, na primavera, no outono e algo menos no período do inverno. A partir destes dados, com a aplicação dos modelos de gestão hidrológica, o Aquatur e outros modelos, vemos e deveremos ver, estamos a ver as projeções, a vulnerabilidade e o risco que se pode produzir sobre as garantias das procuras e os caudais dos ecossistemas, para tomar medidas das quais agora vou falar. Está-se a fazendo pela Universidade Politécnica de Valência estudos de adaptação que têm por objeto definir os mapas de perigosidade, exposição, vulnerabilidade e risco de aspectos ambientais. Está-se a estudar pela afecção sobre a afecção das ribeiras, especialmente sobre os invertebrados. Além disso, temos um estudo de avaliação económica dos efeitos da alteração climática efetuado pela Plataforma sobre a Adaptação à Alteração Climática do Ministério da Adaptação Ecológica. Está-se a fazer um estudo do programa PIMA Adapta para ver os efeitos sobre as reservas naturais fluviais, os fenómenos extremos e as medidas necessárias no domínio público hidráulico. Existe uma estratégia de adaptação à mudança climática, à alteração climática nas costas, concretizando medidas de adaptação que deveremos contemplar dentro dos processos de planeamento hidrológico. Neste terceiro ciclo temos um quadro que é o Plano Nacional de Adaptação à Alteração Climática. A Comissão Europeia estabeleceu que devemos ter umas medidas de adaptação, são as medidas-chave para KTM 24 e as medidas de gestão da procura. Aí devemos recorrer a uma racionalização das procuras e uma eficiência no uso, o que exige uma gestão da procura, limitações, talvez, e abordar uma poupança e uma melhoria na utilização da água, uma vigilância e controlo, como destacava também o Rodrigo, uma melhor monitorização e controlo e melhores sistemas de medição, a aplicação do preço como medida dissuasória do consumo, que é uma obrigação do incentivo ao quadro da água, e será necessária uma revisão da coordenação dos regimes acordados nas convenções, por exemplo, na Convenção de Albufeira, que já o Rodrigo mencionou, sobre as marcações internacionais. Nós temos uns planos especiais de secas, Portugal também, que têm como objeto um controlo e avaliação de riscos, tomada de decisões e implantação de medidas que, por via de regra, serão medidas de gestão para abordar os efeitos ambientais e socioeconómicos das secas. Não se definem medidas estruturais específicas nos planos de gestão, e deve existir também uma coordenação entre os países nas demarcações partilhadas. Temos uns planos de gestão do risco de inundação que têm como objeto a redução das consequências das inundações sobre a saúde, o ambiente, o património cultural e a economia. Aqui inclui-se assim medidas estruturais que podem alterar a hidromorfologia das massas de água e devem combinar-se com excepcionalidades ou terão que ser coordenadas para atingir os objetivos ambientais que estabelece a Diretiva Quadro da Água.
Haverá também medidas de ordenação urbanística. Não faz sentido a ocupação em zonas inundáveis no novo planeamento. De uma das maneiras, a implantação de sistemas de informação hidrológica, medidas de proteção civil para quando acontecem as inundações e, igualmente, os programas de gestão de risco de inundações carecem também coordenação entre demarcações. Continuando, e para acabar, este é o último slide, as medidas de proteção que deverão ser aplicadas nos ecossistemas de biodiversidade. Será preciso assegurar a manutenção de um adequado regime de caudais ecológicos que garanta o bom estado das massas de água. Por conseguinte, em coordenação com as medidas de gestão para a obtenção das procuras, uma limitação das extrações de águas superficiais e subterrâneas que se relacionam com os ecossistemas ou as massas de água superficiais com os ecossistemas relacionados para conseguir o bom estado das massas. Umas medidas para melhoramento da temperatura, da restauração fluvial, a vegetação ribeirinha, as medidas verdes, terão uma especial incidência nas águas. Igualmente, a proteção da vida piscícola, que se verá afetada, deverá assegurar uma continuidade fluvial, igualmente em relação aos invertebrados. E já é um desafio, de facto, especialmente no Guadiana, o combate contra as espécies alóctones invasoras. Para melhorar a qualidade das águas, esta maior concentração de contaminantes, será necessária a manutenção de um adequado regime de caudais mínimos, que afetará necessariamente a atenção das procuras e, naturalmente, uma redução desses contaminantes, poluição pontual e a contaminação difusa de origem agrária, que é um dos nossos grandes desafios. Para tudo, é necessário o apoio das autoridades competentes, locais, regionais e internacionais. E, como se pode ver, não vai só à adaptação à alteração climática, mas que está em relação com outros elementos importantes do planeamento hidrológico e dos programas e dos planos de medidas que se deve ter em conta, como já disse, o combate à contaminação pontual e difusa, as alterações hidromorfológicas das massas de água, os caudais ecológicos, a sua implementação, a medição das extrações e a atribuição dos recursos, o combate contra as espécies invasoras ou a coordenação entre administrações. Bem, esta é uma visão muito rápida dos nossos desafios nos processos de planeamento com a integração da mudança climática. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente revisão através destes temas-chave. A exposição foi muito exaustiva e que aborda de uma forma muito clara os temas que temos sobre a nossa mesa. Vamos prosseguir para não irmos mais além do horário estabelecido. Vamos prosseguir com a apresentação de questões relacionadas com casos de estudo, onde começaremos por uma experiência em Portugal que nos vai falar Tiago Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa. É um especialista em temas ambientais, trabalha na empresa ATAR, de consultoria e também de estudos, portanto é autor de vários estudos e além das intervenções concretas foram difundidas as técnicas e construíram-se mecanismos para a adaptação climática e comunicação à sociedade destas zonas onde se esteve a trabalhar. Portanto, o Tiago é um excelente caso que nos vai apresentar, um excelente caso de adaptação para conhecer a integração do rio aquífero, para saber como podemos trabalhar de acordo com essa linha e para poder considerar a resiliência territorial. Tiago, quando quiseres, tens a palavra. Fernando, vou compartilhar então vou falar em português. Vou partilhar então esta apresentação. Antes de mais, queria agradecer, não está a passar. Queria agradecer então o convite para participar nesta conferência. Espero que seja a primeira de muitas conferências, porque realmente os esforços internacionais são... perdão. Estão a ouvir, não estão? Coisa. ¿Estou? Se veía bien, pero si quieres, carga otra vez.
Carregar outra vez. E agora está funcionando. Ok. Estava a dizer que os esforços internacionais de facto são muito importantes para a adaptação às alterações climáticas. Eu vou falar então deste projeto SOLAM. Foi um projeto talvez dos mais desafiantes e mais interessantes com que eu participei, no qual adaptámos um pequeno município, demos-lhe uma estrutura que lhes vai permitir adaptar-se à redução da precipitação e consequentemente redução de caudais. Ora bem, as técnicas que utilizámos foram as técnicas de recarga induzida de aquíferos, também conhecido em inglês por Managed Aquifer Recharge. É uma ferramenta de gestão de água que consiste na incorporação de recursos hídricos superficiais nos recursos hídricos subterrâneos, utilizar o aquífero como reservatório em vez de utilizar reservatórios superficiais. As técnicas mais comuns é fazer uma injeção direta por furo ou usar estruturas de dispersão e infiltração, como por exemplo bacias, ou no caso que nós utilizámos foi canais e trincheiras de infiltração. Para quê? Há vários objetivos na utilização da recarga de aquíferos. Normalmente, ou talvez o mais comum, será aumentar os recursos hídricos disponíveis, mas também é utilizado para melhorar a qualidade da água. Nas regiões litorais é utilizado para combater o avanço da cunha salina e também para a manutenção ecológica, no que toca a ecossistemas úmidos, a ecossistemas dependentes de nascentes. Um pequeno enquadramento, isto foi feito no Concelho de Monchique. O Concelho de Monchique é uma pequena vila de 6 mil habitantes, localizado no sudoeste da Península Ibérica, uma zona de montanha, e tem a particularidade que é o abastecimento público é totalmente efetuado por água subterrânea, nos quais 75% da água abastecida vem deste tipo de captações, de nascentes e de furos horizontais. Ora bem, isto são estruturas que têm um problema que são muito o caudal, o aporte, é muito variável com a precipitação. Chega no final do verão e praticamente estão a rezar para que chova para voltarem a ter água, senão têm de usar outros meios. São, portanto, estruturas muito vulneráveis às alterações climáticas, mas têm vantagens, são económicas e os caudais que fornecem são o que eu considero caudais sustentáveis. Então este foi o nosso objetivo, foi criar, e criámos, né, uma estrutura de recarga de aquíferos, utilizando os recursos de uma ribeira, já vou explicar isso, para melhorar os caudais de estiagem de verão destas nascentes, que são cerca de 20, neste caso nós tentámos melhorar 5 nascentes, concretamente. Ora bem, este slide é muito importante, eu peço aqui a vossa atenção. Vocês podem ver que temos aqui duas subbacias hidrográficas. Esta aqui da esquerda, esta foi a subbacia onde nós fomos captar água, como a partir de uma ribeira, que penso que conseguem ver aqui a azul, e utilizámos um canal de transporte para esta segunda subbacia da direita, que é onde a magia acontece, é onde nós temos as nossas captações, e portanto o que nós fizemos foi criar um polo de recarga onde potenciamos a infiltração de água para benefício das captações mais abaixo. O que aconteceu foi uma concentração desta área que nós vemos aqui em azul, é esta área aqui em azul e não esta área total, porque há aqui uma estrada e nós, por razões de qualidade, decidimos não utilizar a água proveniente da estrada, portanto ser pouco movimentada. Mas concentramos toda esta zona em azul nesta subbacia que é do nosso interesse para melhoramento das captações. Visto isto em perfil, estamos aqui perante um subsistema hidrogeológico típico de montanha, com 2 subsistemas, no qual a maior parte da água, de facto, circula no primeiro subsistema. As nossas captações estão aqui em baixo e são alimentadas pela água que se infiltra através da precipitação a montante. Com as alterações climáticas, prevê-se de facto menos precipitação e, consequentemente, menos recarga, consequentemente, menos água. O que nós fizemos foi, portanto, induzir uma recarga de 10 a 15 mil metros cúbicos por ano.
Muito importante aqui neste sistema, chamo aqui a atenção para a velocidade de circulação, que é cerca de 2 metros por dia. Isto é muito bom, porque qual é a velocidade de circulação da água num rio? Enfim, sem barragens, naturalmente. Será 2 metros por minuto, 2 metros por segundo, talvez. Nós, com estas técnicas, conseguimos reduzir a velocidade da água e mantê-la connosco durante mais tempo. Temos aqui este slide de aspectos construtivos do nosso projeto. Chama a atenção aqui na parte de baixo para o canal de transporte, que depois, portanto é onde vamos buscar água, que depois se torna num canal de infiltração, sendo que a única diferença é que não está revestido. E depois temos aqui a estrela deste projeto, que foram as trincheiras de infiltrantes. As trincheiras de infiltrantes são basicamente, enfim, canais revestidos com rachão envolvido em geotextil e recobertos com terra vegetal. Isto é muito bom, são estruturas que não se podem ver e permitem os usos à superfície. Temos também bacias de dissipação, cuja função, já que estamos num ambiente de montanha, é travar a água, portanto reduzir a sua velocidade e a sua energia. Isto, aliás, é um elemento muito importante do projeto e, aliás, eu trouxe aqui uma fotografia 2 anos após a instalação. Como podem ver, está cheia de sedimentos, tem de ser regularmente limpa e, felizmente, a Câmara de Monchique tem feito esse trabalho. Ora bem, vamos passar a resultados. De facto, verificámos que o projeto teve um efeito positivo nas captações, tem mais caudal. Em geral, temos uma melhoria de caudal da ordem dos 25%. O mais importante, no verão, que é onde há efetivamente a falta de água, temos melhorias entre 18% a 35%. Pronto, aqui é importante dizer que, segundo os modelos, vai haver o impacto nas captações pelas alterações climáticas será uma redução de 25% a 50%. Portanto, neste caso, no caso deste projeto, por razões que eu já vou explicar mais adiante, não será suficiente. É preciso fazer medidas complementares. Portanto, questões por exemplo, de poupança de água, de eficiência hídrica, são muito importantes e temos de continuar a lutar por essas mudanças. Há um senão, não é? Portanto, estas escavações estão a aumentar a vulnerabilidade do aquífero. E, nesse sentido, temos de ter cuidado com a qualidade da água que estamos a injetar. Foi até essa a razão pela qual nós rejeitámos a água que passaria por uma estrada, apesar de pouco movimentada. Pronto, agora a questão. Sim? Acabando já em muito breve prazo, por favor. Sim, tudo bem. A questão, vamos continuar a fazer... devíamos utilizar estas técnicas mais? Sim, sem dúvida. Isto são técnicas que nós podemos usar em toda a região mediterrânea. Agora, temos de ter consciência que precisamos de fazer estudos geológicos e hidrogeológicos, avaliar bem os recursos hídricos superficiais disponíveis, porque efetivamente nós não queremos cometer o erro de estarmos a fazer muita infiltração para depois não ter um aproveitamento. Daí que são precisos estudos técnicos. No caso do Monchique foi a combinação de permeabilidades hidráulicas médias, uma boa distância entre o ponto de recarga, descarga e um bom coeficiente de armazenamento, ou razoável coeficiente de armazenamento, permitiu-nos então fazer este armazenamento de água sazonal. A meu ver, os resultados podem ser até melhorados noutras localizações. Por exemplo, utilizando zonas localizadas de margem jusante, significaria termos uma maior disponibilidade hídrica, porque tínhamos uma maior bacia de contribuição. Conseguindo a integração também com as nossas estruturas de armazenamento superficial, que vão estar vão sofrer muito com as alterações, já sofrem e vão sofrer ainda mais com as alterações climáticas relativamente à evaporação, pode melhorar muito estas técnicas. Agora, só para terminar, não queria terminar sem falar destas duas notas. Nós não podemos cair na tentação de domar totalmente os nossos hídricos, de fazer barragens e infiltração. Nós temos de respeitar os caudais ecológicos, porque são muito importantes não só para a fauna e para a flora, mas também pelo aporte de sedimentos para as zonas
do litoral. E a outra questão muito importante é a divulgação. Nós deixamos aqui, podem ver nesta figura, dois cartazes de explicação do que é que as pessoas estão a ver. Aquilo é uma zona muito, muito turística, há muitos caminhos pedestres lá. E eu considero estas medidas muito importantes, porque as pessoas só vão começar a preocupar-se com aquilo que conhecem. Então é muito importante a gente divulgar estas medidas e saberem qual é a importância da água. Pronto, e com isto termino. Muito obrigado pelo tempo que me dispuseram. Vou fazer uma apresentação sobre os habitats da água e das alterações climáticas nas florestas de Laurisilva do Parque Nacional de Garajonay. Trata-se aqui de um caso que acontece na ilha da Gomera, nas Ilhas Canárias, que representa uma situação excepcional, porque as restantes ilhas, nos seus hábitos de água, desapareceram praticamente como consequência das captações e da grande pressão humana. E na ilha de La Gomera, ainda há algumas correntes de água que se podem observar na imagem. Aqui vemos a imagem do Parque Nacional com as suas correntes de água na parte inferior. Está a imagem da ilha de La Gomera, que é árida, uma zona árida. É uma ilha, e depois temos uma ilha verde de Laurisilva, que está dentro do Parque Nacional de Garajonay, que nós estamos a gerir. As disponibilidades de água na ilha ainda dependem principalmente das nascentes, porque é o principal recurso que existe atualmente e são as disponibilidades que têm para a agricultura e para a utilização humana. Vejamos o seguinte slide. As florestas de Laurisilva desempenham uma função chave na recarga ou no carregamento dos aquíferos, porque estão situados nas zonas mais pluviosas. No lado esquerdo, passa-se de precipitações, que praticamente é um deserto, com menos 200 milímetros, até zonas de 800 milímetros nas zonas de Laurisilva. Isto complementa-se. Podem observar o mapa que está à direita. Aqui vemos a influência da floresta com a passagem das neblinas. Portanto, há aqui, digamos, uma contribuição de água que é muito variável e é muito maior ao longo das denominadas cresterias, quer dizer, é a parte superior, que é a cor mais escura, o azul mais escuro. A importância das florestas de cresterias é muito visível, já que produz quantidades de água que praticamente dobra a produção normal de água. Se tivéssemos este tipo de florestas, foram queimados, com certeza que ia desaparecer este efeito da captação. Isto é chave para a hidrologia insular, para a metodologia, que é a função desempenhada por estas florestas. Vamos continuar, vemos o outro slide, mas não apenas é a quantidade de água, mas também como se distribui ao longo do ano. Nestas gráficas, as duas estações que eu referi, vemos como ao longo do ano, dos meses do ano, está aqui desenhada a precipitação normal em colunas azuis claras, comparando com as colunas azuis escuras que correspondem à precipitação penetrante, ou seja, total. E vemos como, de uma forma bastante observável, nos meses centrais do ano, entre março e setembro, praticamente apenas vemos as barras mais escuras. Isto significa que não há outra coisa do que precipitações horizontais. E nestes períodos aumentam de até 500%, de acordo com as localidades. Regula, de alguma maneira, a distribuição das precipitações ao longo do ano. Mas não apenas exerce influência nas quantidades, mas também as estruturas florestais e a qualidade dos hábitos têm muito a ver com a eficácia da captação. Observamos, neste caso, os coeficientes da precipitação penetrante relativamente à precipitação pluvial. Os níveis onde se verifica, ou melhor, existe uma interação por parte da floresta
E assim, os níveis de comparação entre o que é um excesso produzido por névoa é de 75%. Vemos como nas barras da esquerda, que correspondem a florestas bem conservadas, é superior. São essas duas colunas que estão do lado direito, onde corresponde a faial, zonas degradadas, charnecas, que não produzem água, não captam água da neblina, mas produz uma interseção tremenda. Portanto, é determinante o estado da conservação das florestas para que haja um melhor rendimento hidrológico. Estes dados que vos estou a fornecer é um programa ecológico e, neste caso, meteorológico do parque, com uma especial incidência na questão da captação das névoas, das geadas, portanto. Por outro lado, temos aqui dados a longo prazo e vemos como vão mudando os parâmetros. Há uma diminuição das chuvas nos últimos 30 anos. Contudo, no seguinte slide, o que nós observamos é que a precipitação penetrante está a aumentar. Isto não quer dizer necessariamente que se disponham de mais recursos nesta zona, porque há outro tipo de elementos, como a transpiração, que devem ser tidos em conta. No entanto, o que estamos a ver aqui é que o papel da floresta é determinante nestas zonas da ilha para manter os recursos hídricos. Agora vamos ultrapassar este slide e passamos a outro. Bom, há aqui também outra questão que deve ser tida em consideração no caso do Parque Nacional, é o que está relacionado dos macroinvertebrados. Porque aqui existe uma riqueza muito importante, são ecossistemas insulares pobres, mas é muito notória as espécies endémicas que dependem das quantidades de água. Se vemos na parte inferior a comparação entre a floresta e fora da floresta, vemos uma grande quantidade de espécies existentes no interior do bosque, principalmente as endémicas, que é muito superior. Portanto, a abóbora vegetal é muito importante, já que condiciona a manutenção desta biodiversidade. Além disto, os caudais, já vimos, quando comparamos diferentes tipos de ribeiros, a quantidade de água é fundamental. Qualquer alteração verificada, portanto, nas alterações climáticas, vai empobrecer estas comunidades. Outro slide, por favor. E não apenas... Vamos passar este slide. A ameaça que nós temos dos habitats de água na Laurisilva são as captações, como eu disse, os incêndios florestais que também são muito influenciados para as alterações climáticas e por alteração da utilização. E depois, por outro lado, temos, e como podem observar nestas imagens que apresentamos no ecrã, temos aqui o último slide. A nossa estratégia de conservação e de restauração não está diretamente relacionada com a água, mas com a melhoria dos habitats da ilha. Isto supõe, de um lado, restaurar as zonas, vemos aqui na imagem como passamos das zonas altas da ilha, de 15% que tínhamos de superfícies cobertas com plantações de espécies exóticas, plantações de exploração florestal, passamos para a conservação da laurisilva. Por favor, poderias manter a diapositiva? Poderias manter a diapositiva anterior? É fundamental este tipo de atuações, como eu já vos disse, para manter a quantidade e a qualidade da água fornecida pelo bosque, para manter os hábitos florestais. Peço desculpa pela este contratempo técnico e espero que a minha contribuição... Muy bien, muchas gracias. Disculpad por los pequeños problemas técnicos que hemos tenido y... Peço desculpa por estes problemas técnicos que tivemos. Mas agora temos as perguntas através do slide. Ángel, eu agradeço a tua exposição, já que nos conduz a essa interface entre a água e a floresta, porque para as zonas de Espanha e Portugal vai ser muito importante para que exista essa adaptação, essa resiliência.
Já nos resta pouco tempo para o debate. No entanto, pensamos que sim, pode haver algum tempo para os assistentes, para que coloquem as suas perguntas. Estão a pedir o acesso ao slide. Foram feitas algumas perguntas, algumas das quais, ou muitas das quais, estão relacionadas com a possibilidade de ampliar os casos de estudos que já tivemos a oportunidade de ouvir nas últimas exposições, ou outras zonas das bacias, ou através de estratégias nacionais, ibéricas, para assim poder melhorar essa adaptação. Algumas de que eu vejo aqui são mais interessantes, está relacionada com a envolvência da sociedade nos projetos de adaptação e na articulação dos riscos, considerando o aumento da pressão e da procura, e também outros relacionados com a questão das bacias. José Ángel vão dirigida várias perguntas relacionadas com as bacias. Eu gostava que nos comentasse com mais pormenor quais são as ferramentas e dos casos apresentados podia ser incorporado à gestão das bacias e, mais concretamente, há uma pergunta que está relacionada com a exploração florestal nas bacias. Como poderíamos impulsionar a melhoria das cabeceiras da bacia para favorecer os mecanismos definidos por Ángel na sua apresentação? Bem, a florestação nas zonas altas é sempre importante do ponto de vista do ciclo hidrológico, especialmente onde houver alturas. José mostrava a imagem de determinadas ilhas onde as nuvens não tinham efeito sobre a laurisilva. Por exemplo, na bacia de Guadiana não temos grandes alturas, não temos efeito nival e também não temos essas possibilidades. O que temos claramente é a florestação e os bosques nas partes altas, é uma retenção das águas que favorece o combate às inundações que podem provocar os torrentes. E é preciso ter em conta também o consumo, porque essa deforestação leva também uma utilização da água verde, para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, é preciso considerar, fazer um balanço do ponto de vista das inundações. É muito positivo. Do ponto de vista das secas, provavelmente tenha um certo efeito. Não quero abordar questões da afecção climatológica. Em qualquer caso, sempre será positiva. Obrigado. Para o Tiago, há uma pergunta concreta do ponto de vista da implicação da sociedade envolvente no projeto que nos apresentou. Como se implicou a sociedade da população local nesse projeto? Ora bem, então, não houve grandes problemas na luta para implicar esta coisa. Porquê? Todas as estruturas foram feitas em terrenos municipais. A Câmara Municipal era nosso parceiro neste projeto e, nesse sentido, aliás, só tenho a agradecer, ajudaram-nos bastante, não levantaram problemas. Se calhar faltou-me referir na apresentação, não só a Câmara foi beneficiada, a Câmara foi, sem dúvida, a mais beneficiada pelas estruturas de recarga. Aliás, as estruturas foram dimensionadas para as nascentes da Câmara, mas existem outras nascentes que são utilizadas por proveito próprio, que também acabaram por ser beneficiadas. Obviamente, sempre que nós fazemos uma mudança, há vozes que se levantam, mas neste projeto penso que foi relativamente fácil de explicar, que de facto vou-lhe chamar o transvase que fizemos de uma pequena subbacia para a outra, não ia ter implicações para nenhum. Já agora aproveito para responder uma pergunta que me fazem várias vezes e apareceu aqui no chat, se há risco de contaminação nos aquíferos. Há, mas neste caso o próprio solo e o meio geológico onde a água circula tem um poder de depuração que de facto
que de facto acaba por limpar a água, sendo que depois a água também sofre um tratamento. Portanto, respondendo à pergunta, sim, é preciso ter cuidado com a qualidade da água, mas as técnicas de recarga artificial são feitas até para melhorar a qualidade da água. Muchas gracias, Tiago. Hay una, Rodrigo. Obrigado, Tiago. Há uma, Rodrigo, para ti, em relação com a coordenação transfronteiriça. Perguntam quais são os efeitos principais dessa falta de coordenação e como pensas que se pode melhorar a coordenação hispano-portuguesa nas bacias transfronteiriças. Bom, tendo em conta que as bacias na Península Ibérica, na sua esmagadora maioria, fluem de Espanha para Portugal, enfim, as soluções em Espanha vão ter impactos em Portugal e são raras as situações no sentido inverso, com a grande exceção que é o Guadiana, pois partilhamos o estuário do Guadiana. Casos que têm havido, por exemplo, neste verão houve uma situação muito grave no Tejo devido a um esvaziamento muito acelerado da Albufeira de Cedilho que secou completamente uma zona em Portugal e isso não foi coordenado com Portugal. Há também uma questão de que Portugal há muito que reclama caudais ecológicos definidos para as várias bacias. O que está na Convenção da Albufeira são caudais provisórios, ou seja, está um regime provisório até Portugal e Espanha acordarem num regime de caudais ecológicos mais pormenorizado e, por exemplo, no Tejo, o facto de nós não termos volumes, caudais mínimos dia a dia e apenas por semana faz com que as massas de água a jusante de Cedilho tenham grandes problemas de qualidade e ficam como tem vindo a acontecer. Portanto, nós todos temos que trabalhar mais digamos, no aprofundamento da Convenção, pormenorizar o que está escrito na Convenção, substituir o que está lá em regime provisório, no caso dos caudais ecológicos, por algo em regime permanente, com estudos conjuntos que teremos que fazer, e também melhorar bastante a colaboração no âmbito da cooperação que existe e que está definida na Convenção. Todos damos muito bem, não há problemas, digamos, do relacionamento, mas a verdade é que as reuniões demoram a acontecer, não acontecem com tanta intensidade. Eventualmente o ideal seria termos pessoas afetadas à Convenção a tempo inteiro, quase que um gabinete comum que pudesse trabalhar em conjunto os problemas que vão existindo e encontrando soluções para eles, em vez de estarmos a trabalhar em separado e reunirmos de 6 em 6 meses ou de ano a ano, que é algo que, enfim, não funciona tão bem se estivéssemos juntos a trabalhar e a tentar encontrar soluções e a tentar perceber quais são os problemas em comum. Ok, muchas gracias. Seguimos entre las preguntas más votadas. Entre as perguntas mais colocadas no slide, resumindo-as, há duas, uma para José Ángel e outra para a Mirta. José Ángel, há uma pergunta que se concentra nas questões agropecuárias no manejo das bacias. Por um lado, pergunta-nos qual a adaptação que se está a fazer nas bacias para fazer que as culturas se adaptem às projeções que se traçaram durante a sessão. E segundo, também nos perguntam como é possível que em bacias estão sob pressão, como as conhecemos hoje, as licenças agrícolas novas quando há estes problemas nos rios. Em primeiro lugar, Bem, em primeiro lugar, praticamente os recursos disponíveis nas águas subterrâneas, nas águas superficiais, entendendo como recursos disponíveis aqueles que possam não afetar os caudais ecológicos e a persecução dos bons estados das massas de água, está acabada, pelo menos nas bacias do Sul, ou pelo menos no Guadiana. As possibilidades de ter recursos para concessões praticamente estão esgotadas e, de facto, as concessões que estão a dar neste momento são mínimas e relacionadas com as reservas
que se podem ter credenciadas a partir das barragens ou em relação com as barragens ou a capacidade de regulação das barragens. Ao menos não só assim, os aquíferos estão sobreexplorados na sequência dos direitos privados da antiga Lei de Águas do século XIX e não existe nenhuma possibilidade. Portanto, as concessões que estão a conceder neste momento são pequenas. Adicionalmente, ou mínimas, aliás, adicionalmente, e destaquei na apresentação que a capacidade de adaptação que tenhamos do ponto de vista de atendimento às procuras será a gestão das procuras. E, portanto, a redução das mesmas, o que irá exigir uma melhor utilização das mesmas do ponto de vista dos utilizadores, dos utentes. No caso que se coloca dos utentes agrícolas, com uma adaptação necessária da sua forma de utilização, quer com as infraestruturas de rega, com a redução das perdas ou com a mudança de culturas. Isto exige que pelas autoridades responsáveis pela agricultura se tenham em conta as ajudas da política agrária comum e se tenha em conta esta necessidade e passem a procurar alternativas de cultura de menor consumo e, portanto, de uma maior eficiência do ponto de vista hídrico. Mas do ponto de vista da gestão hídrica, nós limitamos e limitaremos mais ainda no futuro. As análises do ano 39, como referi na apresentação, a disponibilidade dos mesmos será menor. Portanto, devemos ter uma coordenação e também uma adaptação setorial, que é o que dizia do ponto de vista da adaptação da alteração climática, do planeamento hidrológico, irá obrigar à adaptação de outros setores e, neste caso, o agrícola, como dizia, com a redução das perdas, o melhoramento da adaptação dos sistemas de aplicação de água às culturas e a substituição de culturas. E já que estamos com a palavra, já temos contigo a palavra, e acabando com a parte que nos corresponde, há uma parte sobre a medida sobre preços. E pensa-se se não iria aumentar as desigualdades sociais. Sim, é um princípio. É um princípio que está reduzido no artigo 9 do Plano Quadro de Águas, que é obrigatório a recuperação dos custos, incluindo os custos ambientais e os custos do recurso. E, além disso, é obrigatória a utilização do preço como elemento dissuasório do consumo. Em Espanha falta-nos uma parte desse sistema de recuperação. Portugal tem-no desenvolvido e muito bem desenvolvido. É um sistema de recuperação de utilização de recursos hídricos. É necessário recuperar toda a quantidade, toda a quantia? Não é obrigatório. E quais os critérios que se podem utilizar na regulação legislativa que se venha a estabelecer para ter em conta, pois, evidentemente, temas sociais ou temas de despovoamento ou obrigações de desenvolvimento rural? Logicamente, isso deve-se a ter em conta na regulação legislativa que se venha a estabelecer para a recuperação dos custos. Naturalmente que se tem que ter em conta, e de facto, as tentativas que neste momento se tiveram de esboços no sistema de melhoramento da recuperação de custos estão a ser tidas em conta estas questões. Eu gostaria, Fernando, se não te importas, queria agradecer ao Rodrigo que tenha reconhecido que os rios da Península Ibérica vão, em geral, de Espanha a Portugal, mas que o Guadiana vai também de Portugal à Espanha, na zona do estuário. E concordo com ele em que é necessário mais trabalho, um trabalho muito mais contínuo e um trabalho muito mais intenso na coordenação da nossa gestão das bacias partilhadas. Igualmente dizia que o regime de caudais da Albufeira é provisório. Eu estou a dizer que há partes ainda que não foram acordadas, onde o Rio Guadiana, na parte onde o Rio Guadiana faz fronteira, é que não é que seja provisório, é que não existe e, portanto, tem que ser preenchida essa lacuna. Muito bem, muito obrigado.
Mais duas perguntas muito breves para acabar pontualmente. Para a Mirta, quais os fatores, peço respostas rápidas, quais os fatores que mais podem influir na dificuldade para introduzir as alterações nas precipitações e os modelos que se comentaram, e se conheces a aplicação desses modelos ao planeamento dos rios em Espanha, como é que se está a fazer em Espanha, quais os fatores que explicam as dificuldades para introduzir a chuva nos modelos e a adaptação nos planos de uma maneira geral, como é que achas que se está a abordar? Em relação à primeira pergunta, a dificuldade das precipitações está muito em relação com as incertezas que levam a estudos de tentar as projeções climáticas, a simulação do clima, as incertezas nos modelos globais, o tema da regionalização, passar de estimativas de grandes tamanhos de cela a tamanhos pequenos, gera muitas incertezas. No caso das precipitações, muito mais, devido aos aspectos espaciais, que depende de fatores de áreas com altitude, a orientação, proximidade da costa, faz que as estimativas na precipitação sejam menos precisas do que, por exemplo, no caso das temperaturas. Em relação à segunda pergunta, como incluir os estudos de planeamento hidrológico, mencionou José Ángel já como se pode utilizar os resultados das alterações nos contributos, nas aportações, como incluí-los no planeamento hidrológico, obtendo umas séries nos estudos que possam considerar esse efeito da alteração climática e fazer balanços dos recursos disponíveis e de procuras que tenham em conta essa afecção. Bem, muito obrigado. Ángel, uma pergunta, 20 segundos para ti, que nos digas, pergunta-nos se há avaliação do efeito dos incêndios no parque em relação ao impacto na água, se há documentação e informação que se possa ter para conhecer esse impacto. Isto existe, está estudado no projeto, dentro do projeto depois do grande incêndio de 2012. Está pendurado na internet, qualquer pessoa que esteja interessada pode aceder a essa informação. Muito obrigado aos 5 oradores pelas muito boas palestras que expuseram em temas extremamente relevantes, nas questões que têm mais a ver com a interação água-território, de biodiversidade, e também ao público pela sua presença durante toda a sessão e pelas perguntas que tentamos compilar, mas havia tantas e tão diversas que sempre é um desafio poder fazer. Há um tempo agora, antes que acabe o tempo de debate e de interpretação, há um tempo agora que nos vai comentar o Jorge, para passar o chat, que esse fórum podemos continuar a relacionar entre os oradores e o público que está presente na sessão. Muito obrigado. Bem, o primeiro. As sessões estão a ser gravadas, podem visualizá-las depois na página web e também perguntam-nos se as exposições vão estar disponíveis. Já perguntaremos se estamos autorizados para fazê-lo e podemos partilhá-lo através da web. Mas as gravações de todas as sessões vão ficar, são carregadas na web. No chat vou colocar uma ligação, que é o mesmo que estamos a utilizar para as perguntas, onde vos pedimos se podem realizar uma pequena avaliação do que vos parece esta sessão e, a seguir, outras ligações, que é um chat, é um espaço para que possamos manter umas conversas, uns diálogos entre as pessoas que participaram, que falaram nesta sessão. Depois há uma primeira ligação com algumas instruções para a sua utilização. Esta ligação será partilhada também com o Slido. E muito obrigado pela vossa parte por estarem connosco.